Bom dia, pessoal. Então, dando sequência aqui à farmacologia, falando um pouquinho dos neurofármacos, a gente vai falar hoje sobre a depressão e os fármacos utilizados para tratar essa doença. A gente vai passar por esses seis subtemas dentro desse grande tema que seria, né, a depressão e seu tratamento. E então podemos já começar. Falando um pouquinho sobre depressão, é importante a gente ter uma noção do panorama geral e das teorias, para mais na frente a gente entender baseado em que são feitos os tratamentos. Então, a depressão, ela é uma doença que apresenta alguns tipos de alterações, né, que você precisa perceber para fechar esse diagnóstico. Dentro dessas alterações, a gente tem alterações psíquicas, que seriam, por exemplo, a tristeza, né, o paciente apresentar autodesvalorização, anedonia, que seria a ausência de prazer, realmente como se fosse uma apatia, a pessoa não responde a estímulos positivos. Você tem também alterações neuroquímicas. Essas alterações neuroquímicas seriam as alterações nas quantidades, digamos assim, rígidas dos neurotransmissores do nosso sistema nervoso. Por fim, a gente tem um terceiro nível de alteração, digamos assim, que seria nos aspectos fisiológicos. Então, a pessoa apresenta algumas alterações daquilo que seria o saudável. Então, a pessoa pode apresentar ou insônia ou hipersonia. Então, você não procura um padrão, mas a pessoa está fora do que seria o padrão de sono normal. Você também pode ter também aumento do apetite de forma patológica ou uma queda exagerada do apetite. E aí, nesse caso, elas vêm associadas de aumento ou perda de peso. Inclusive, é comum encontrar associado à anorexia, que seria a essa queda do apetite e a consequente perda de peso, junto com a depressão. Uma coisa que é importante falar sobre essa doença é que as pessoas tendem a imaginar que um paciente depressivo é aquele paciente que vai realmente cometer o ato do suicídio, né? Ou ele tem essa intenção. E, na verdade, a ideação suicida ela está presente apenas em 10 a 15% dos casos de depressão. Então, não significa que o paciente ele não tem a desvalorização da própria vida, mas ele não chega a ter a atitude de tentar tirar a própria vida. Pacientes com depressão, eles geralmente apresentam um problema na libido. E, infelizmente, a maioria dos fármacos que a gente vai abordar mais para frente, eles tendem a piorar esse quadro. Isso é importantíssimo de se dizer, eu já vou dar vou falar um pouquinho agora brevemente sobre isso, mas na frente eu vou retomar que as pessoas tendem a não entender por que os antidepressivos eles afetam a esfera sexual, né? E basicamente o que a gente tem que entender. Provavelmente todos vocês já ouviram falar sobre a depressão pós-parto. O que seria a depressão pós-parto? A depressão pós-parto, durante a gravidez e na hora do parto, você tem uma descarga de serotonina no eixo hipotálamo-hipófise. Nesse momento, a serotonina ela age inibindo a produção de dopamina, né, a secreção de dopamina. Com a queda da dopamina, você tem, em algumas mulheres, tem uma queda muito mais pronunciada e você tem a depressão pós-parto. Por que acontece essa inibição da serotonina com a dopamina? Porque apenas com a queda da dopamina que é possível que sejam aumentados os níveis de prolactina, que vai atuar possibilitando a amamentação, né? Desculpe. Então, no caso, os antidepressivos, eles, em grande parte, eles atuam
aumentando a secreção de serotonina ali no espaço sináptico, né? Na fenda sináptica. E o que vai inibir essa dopamina também, né? A secreção dessa dopamina, e, consequentemente, você vai ter o aumento da prolactina. Essa prolactina tem a questão fisiológica da produção do leite, mas também ela impede a produção, a síntese de testosterona, que está intimamente ligada com a libido. Então, é por isso que a maioria dos fármacos que a gente vai falar aqui afetam a esfera sexual. Bom, então a gente vai falar um pouco aqui sobre as teorias, né, que foram sendo, digamos, construídas para tentar entender de onde se dá a depressão. A primeira das teorias é a teoria monominérgica, que basicamente ela preconiza que a depressão acontece por causa de uma deficiência ou alteração, né, não necessariamente uma queda, mas uma disfunção no funcionamento dos níveis das monoaminas no sistema nervoso central, né? E quando a gente fala dessas monoaminas, nós estamos falando sobre a serotonina, noradrenalina e dopamina. Acontece que essa teoria ela tem uma inconsistência. Quando foram descobertos os fármacos que fazem o aumento dessas monoaminas no sistema nervoso central, foi percebido que mesmo que as monoaminas elas sejam restabelecidas, né, para os níveis normais em poucos minutos, o efeito antidepressivo não acontece nesse mesmo período de tempo, né? A gente vai perceber que a maioria aliás, é uma característica dos antidepressivos, é uma latência para você perceber o efeito antidepressivo de 3 a 4 semanas. Então, por que essa teoria ela não se confirma quando você vê que os níveis das monoaminas são restabelecidos e nem por isso os sintomas depressivos cessam? Então, com essa inconsistência, foi feita uma nova teoria, né, que seria a teoria da sensibilização e desensibilização dos receptores. Essa teoria, ela surgiu após um estudo pós-mortem com pacientes com depressão. Foi percebido que no cérebro desses pacientes existia uma hipersensibilização. O que seria isso? Uma quantidade aumentada de receptores para as monoaminas que a gente falou mais acima, né? E aí, eles estariam aumentados. E com os pacientes que faziam o tratamento com os antidepressivos, você não percebia essa quantidade aumentada de receptores. Então, eles acharam que, tipo, seria por causa da sensibilização. Acontece que essa dessensibilização dos receptores, né, ou seja, a diminuição desse número de receptores, acontece em poucos dias. E como a gente já disse, como eu disse anteriormente, você precisa de 3 a 4 semanas para perceber os efeitos antidepressivos, que geram uma inconsistência nessa teoria também. O que nos leva à terceira e mais atual, digamos assim, teoria sobre a depressão, que é a teoria do eixo HPA, ou eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, que a pituitária seria um outro nome, um nome alternativo para a hipófise. Essa teoria, ela sugere que o cortisol em excesso, né, você tem um estressor externo, né, e aí esse estressor leva você a uma produção exagerada de cortisol, né, o hipotálamo responde, mandando a hipófise, que manda mais um sinal para a adrenal, né, produzir mais cortisol. Esse cortisol, quando atravessa a barreira hematoencefálica e volta para fazer o feedback negativo, como tá mostrando aí na imagem, ele gera uma resposta ali naquele eixo, né, no hipocampo, de liberação de glutamato. E esse glutamato, em excesso e de forma crônica, né, por muito tempo, gera a morte de neurônios nessa região. Então, essa região realmente sofre perda de neurônios. E aí, por essa perda de neurônios,
se daria o desenvolvimento, né, o aparecimento da depressão. Hoje em dia, inclusive, essa é a teoria mais atual, e hoje em dia se justifica a demora, né, a latência de 3 a 4 semanas dos antidepressivos, justamente porque com a atuação dos antidepressivos, não se sabe como, além da reposição, né, dos níveis das monoaminas, você percebe uma resposta também de aumento das neurotrofinas. E essas neurotrofinas fazem com que haja tanto a arborização dendrítica, ou seja, o aumento dos dendritos e das sinapses, e também da neurogênese, ou seja, realmente a produção de novos neurônios, o que vai de encontro com que muitas pessoas dizem de que não há neurogênese, etc. É percebido sim um aumento de neurônios e também de fendas sinápticas, né, de conexões sinápticas. E é justamente porque essa síntese proteica para novos neurônios e para novos dendritos ser um processo demorado, que você percebe, você só vai perceber o efeito antidepressivo depois de 3 ou 4 semanas após o início da administração daquele fármaco. Então, entendido assim, essa pincelada muito por cima da depressão, a gente vai falar um pouco sobre os fármacos que são utilizados para o tratamento dessa doença. E vamos começar pelos mais antigos, né? Que seriam os primeiros a serem descobertos, que são os fármacos tricíclicos. Os fármacos tricíclicos, eles basicamente têm um mecanismo de ação de bloquear o transportador de recaptação das nossas 3 monoaminas citadas. De forma mais específica, né, assim, você percebe mais fortemente que eles atuam sobre a SERT, que seria o transportador de recaptação da serotonina, e sobre a NAT, que seria o transportador de recaptação da noradrenalina. Já o bloqueio da DAT, que seria o transportador de recaptação da dopamina, esse bloqueio ele é mais ligeiro, ele é menos percebido. E isso também conversa com aquilo que eu falei com você no início do slide, né, da apresentação, que no eixo hipotálamo-hipófise, se você tem uma descarga considerável de serotonina, você impede um pouco a liberação de dopamina. Então, o bloqueio da DAT ele é percebido de forma mais ligeira do que as 2 outras monoaminas. Em relação à farmacocinética desses fármacos, eles geralmente têm, em média, 24 horas de tempo de meia-vida. E geralmente, os metabólitos desses fármacos também eles são ativos, ou seja, eles também atuam bloqueando SERT, NAT e DAT, o que torna o efeito mais prolongado, né, desses fármacos. Você não vai precisar ficar administrando de poucas em poucas horas. Quais são os efeitos colaterais? Esses são os fármacos mais antigos, né, na época com menos tecnologia e estudos na área. Então, esses são os fármacos que apresentam também a maior quantidade de efeitos colaterais, né? Então, eles, por exemplo, bloqueiam os receptores H1, o que a gente sabe que gera sedação e ganho de peso. Eles bloqueiam os receptores muscarínicos, então você vai ter como efeito colateral a boca seca, né, que você vai chamar de xerostomia, visão turva, constipação ou retenção urinária. A gente tem também o bloqueio de receptores alfa-1, que tem por consequência uma hipotensão ortostática, que seria tipo ao se colocar na postura em pé, né? Você tem aquela tontura, ou você pode chamar de hipotensão postural. E nós temos aqui também o bloqueio dos canais de sódio. No caso dos canais de sódio no coração, você tem por consequência arritmias. Nos canais de sódio no sistema nervoso central,
você tem convulsões e coma. Então, é importante a gente pontuar que esses são fármacos com muitos efeitos colaterais, o que torna eles um pouco menos indicados, no caso, por exemplo, de pacientes já com alguma outra patologia, né? Ou com doenças crônicas, ou também para pacientes idosos, que são um pouco mais, seriam mais suscetíveis a desenvolver um problema diante desses efeitos colaterais. Quais são os exemplares, né, os fármacos dessa classe? Nós temos a imipramina, a clomipramina e a amitriptilina como exemplares de aminas terciárias desse fármaco. Por que é importante a gente pontuar quais são as aminas terciárias? Porque essas aminas terciárias, elas têm elas se conectam, vamos chamar assim, de forma mais expressiva com a CERT, ou seja, você vai perceber um aumento na concentração da fenda sináptica mais de serotonina do que da noradrenalina ou da dopamina. Já no caso da doxepina, nortriptilina, maprotilina ou protriptilina, elas são aminas secundárias, o que faz com que elas tenham uma maior afinidade com o receptor NAT, né, o transportador de recaptação da noradrenalina, o que faz com que você perceba um aumento dos níveis de noradrenalina maior do que a de serotonina. Isso aumenta os efeitos adrenérgicos, etc. Bom, eu destaquei aqui 2 fármacos. Um seria a amitriptilina, por que é importante destacá-la? Porque dentre tanto os tricíclicos quanto considerando a classe dos antidepressivos no geral, a amitriptilina é um fármaco com os efeitos colaterais muito pronunciados. Então, geralmente, a gente considera como uma das últimas tentativas. Se o seu paciente é refratário a muitos outros tratamentos, aí você tenta a amitriptilina. Do contrário, é melhor evitar para que você não tenha um problema consequente dessa administração. E o segundo fármaco que eu destaquei aqui seria a doxepina, e esse fármaco é importante pontuar um efeito antihistamínico importante, ou seja, então você tem grande sedação, né, e também, geralmente, você tem a diminuição da saciedade desse paciente, então ele pode gerar um grande ganho de peso. Esses efeitos colaterais que eu citei, né, é importante você saber dessas peculiaridades de cada fármaco, porque dependendo se você tem um paciente obeso ou um paciente idoso, você tem que considerar quais são os possíveis efeitos colaterais para evitar qualquer problema, né, na hora de prescrevê-los. Dando sequência, a gente vai falar um pouco aqui sobre os fármacos de segunda geração, que funcionam basicamente de forma a inibir seletivamente, por que a gente coloca o seletivo entre aspas? Porque se fosse seletivo mesmo, não acabaria atuando em outros receptores que a gente vê que tem, por exemplo, os efeitos colaterais. Mas eles inibem de forma mais seletiva do que os tricíclicos alguns receptores. Então, a gente começa aqui pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou ISRS. Esses são os fármacos mais prescritos atualmente na clínica médica, né, nos pacientes psiquiátricos com depressão, e eles atuam basicamente de forma a bloquear a CERT, né, que é aquele transportador de recaptação de serotonina. Então você tem esse bloqueio, né, aqui, da CERT, o que gera um aumento da concentração da serotonina na fenda sináptica. Quais são as consequências positivas e negativas disso? Você tem alguns efeitos colaterais por conta desse aumento da concentração de serotonina. No caso do aumento da concentração de serotonina na área póstrema do bulbo, essa área póstrema é considerada o núcleo do vômito. Então, você vai gerar náuseas e até mesmo o paciente pode chegar à emese, né, ao vômito.
O aumento da concentração de serotonina no TGI geralmente está associado a cólicas intestinais e diarreias, né? Ou você tem um aumento dos movimentos peristálticos, o que pode gerar um incômodo, né? Que seriam as cólicas, e as diarreias. Você também tem a ativação do autorreceptor. Por quê? Quando você aumenta muito a concentração da serotonina, apesar da CERT estar inativada, né, bloqueada, você tem outros receptores ali. Você tem os receptores que fazem um feedback negativo. Então, eles percebem que há uma concentração exagerada de serotonina na fenda e eles mandam um sinal de forma a impedir que continue a liberação da serotonina. Acontece, então, depois dessa inicial aumento da concentração, há uma queda dos níveis de serotonina, e aí você vai ter uma piora inicial do quadro, né? Até que você tenha a dessensibilização desses receptores, você tem uma piora inicial desse quadro. Então, o paciente pode se apresentar irritado, nervoso, e no caso de pacientes que têm ansiedade associada ou não à depressão, você pode ter a piora da ansiedade também. Por isso, muitas vezes, os fármacos dessa classe, né, os ISRS, são prescritos juntamente aos benzodiazepínicos, que são fármacos que a gente vai estudar mais à frente. E, por fim, você também tem a disfunção sexual devido ao aumento da prolactina, que é aquilo que eu expliquei no início da apresentação, né? E esses fármacos de forma mais pronunciada, né, como eles são mais específicos sobre a serotonina, tem aquele aumento da descarga da serotonina que impede a dopamina e faz todo aquele ciclo de aumento da prolactina, queda da testosterona e, por fim, um prejuízo na libido, né? Quais são os fármacos dessa classe, né? A gente tem a fluoxetina, muito conhecida na prática clínica, que tem algumas peculiaridades, né? Ela tem um tempo de meia-vida bastante alto, de 3 a 5 dias. Além disso, você tem um metabólito ativo dessa fluoxetina, que é a norfluoxetina, que tem um tempo de meia-vida ainda maior, o que faz com que você precise, esse fármaco ele não precise ser administrado em um espaço de tempo muito curto. Além disso, você tem um baixo grau de atuação inat. Ele existe, né, mas ele não é considerado a ponto de não ser considerado um fármaco ISRS. Por fim, a gente tem também o bloqueio do receptor 5-HT2C. Vou dar uma breve explicada sobre isso, porque é uma peculiaridade que é considerada importante sobre a fluoxetina. Esse receptor 5-HT2C, ele se encontra em alguns neurônios que são inibidores da liberação de dopamina e noradrenalina no sistema nervoso central. O que acontece? Quando eles são ativados, ele inibe a liberação. Como a fluoxetina bloqueia o inibidor, ele acaba favorecendo a liberação tanto de noradrenalina como de dopamina no sistema nervoso. Então você acaba aumentando o nível das três monoaminas, apesar desse fármaco se restringir, novamente, entre aspas, aos receptores de serotonina, né? Apesar dele ser da classe dos inibidores da recaptação de serotonina, ele acaba tendo uma consequência de aumentar todas as três monoaminas que a gente está falando aqui. Bom, seguindo, a gente tem a paroxetina. A paroxetina ela tem duas peculiaridades também importantes. Apesar de não ser uma característica dos ISRS, a paroxetina ela apresenta sim um efeito antimuscarínico, né? Então a gente volta aqueles efeitos colaterais de xerostomia, tontura, né? Boca seca ou constipação, que não é comum dos outros fármacos que a gente está falando aqui nessa classe, mas que existe na paroxetina. Além disso, esse é um fármaco que tem um prejuízo importante na esfera sexual do paciente. Por quê? Além daquela questão do aumento da prolactina, nós temos a paroxetina também inibe
a óxido nítrico sintase, que basicamente funciona de forma a aumentar o aporte sanguíneo, né, a vasodilatação e aumento do aporte sanguíneo como um todo, né, e isso acaba afetando a ereção peniana, né, que precisa dessa vasodilatação. Nós temos também o citalopram e o estalopram, né, que apesar de serem fármacos diferentes, são muito semelhantes. E nós temos a sertralina, que apresenta de forma menos importante do que o bloqueio da SERT, mas ele também afeta alfa-1, ou seja, tem efeito colateral de hipotensão ortostática, e afeta também NAT, DAT, mas em menor, de forma menos importante. Além disso, a sertralina ela tem uma importância clínica que é bastante utilizada em pacientes com ansiedade. Bom, eu vou aproveitar esse gancho de falar dos fármacos que elevam a concentração de serotonina para falar um pouco aqui sobre a síndrome serotoninérgica. O que é a síndrome serotoninérgica? Síndrome seria o conjunto de sinais e sintomas, né? Quando você percebe esse conjunto, a gente fala sobre uma síndrome. No caso, quando você tem um excesso de serotonina, mais do que o que seria suportado, algumas consequências aparecem, que seriam uma alteração neuromuscular, então a comunicação do neurônio, daquele encontro neurônio-músculo, ela não acontece de forma normal, né? Você tem uma instabilidade autonômica, então o seu sistema nervoso autônomo, aquele do luta e fuga, ele acontece de forma descompassada, então às vezes uma arritmia, uma sensação de ansiedade, etc., pode acontecer, né, até mesmo o pânico, que seria uma etapa acima, e você tem também confusão mental e uma flutuação, né, uma inconstância da pressão arterial. E como eu falei, ela acontece de forma depois de uma liberação exagerada da serotonina em algumas fendas sinápticas. Isso pode acontecer de algumas formas, né? Como eu coloquei aqui, ela pode ser causada pelo excesso de uma medicação que eleva esses níveis de serotonina ou a combinação de dois fármacos que têm esse mesmo efeito de aumentar os níveis de serotonina. Então, um exemplo disso, o paciente está tomando um ISRS, que foi a classe que a gente falou agora há pouco, e combina com um inibidor da monoaminoxidase, né, da MAO, que a gente vai falar mais para frente, que também tem esse efeito. Então, são duas forças que convergem para o aumento da serotonina, que acaba colocando em níveis além dos suportados, e aí você pode ter o desenvolvimento dessa síndrome. Bom, aqui a gente tem os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Como é que eles funcionam? Basicamente, da mesma forma que a gente falou anteriormente, só que agora de forma a bloquear exclusivamente SERT, aqui, que seria o responsável pela recaptação da serotonina, e NAT. Ou seja, tem um aumento da concentração na fenda sináptica de serotonina e noradrenalina. Então, vocês devem ter percebido uma semelhança, né, para não dizer uma forma quase idêntica de funcionar desses fármacos, né, da recaptação de serotonina e noradrenalina, com os tricíclicos, e de fato eles são muito semelhantes. Só que esses fármacos, eles apresentam uma característica que eles não atuam nos receptores H1, alfa-1 e nos muscarínicos. O que isso tem por consequência? Eles têm menos efeitos colaterais. Então, é mais facilmente explorável para você, para evitar que o paciente tenha alguma intercorrência, né, na hora de administrar, enquanto eles estão administrando esse fármaco. Quais são os exemplos desses fármacos, né?
A gente tem a venlafaxina e a desvenlafaxina, que na verdade é basicamente o metabólito, né, da venlafaxina, e a duloxetina. São os três exemplos mais utilizados na prática clínica. Dando continuidade, nós chegamos ao inibidor da recaptação de noradrenalina e dopamina. Essa classe de fármacos, na verdade, ela só possui um único fármaco como exemplar, que é a bupropiona. Se vocês perceberem, lembrarem do que a gente falou anteriormente, aquela questão do aumento da prolactina e, consequentemente, o prejuízo na libido, ele acontece por conta do aumento da serotonina. Como essa classe ela não tem um efeito muito grande na CERT, né, no recaptador de serotonina, esse é um fármaco que tem algo a ser explorado, que seria justamente o fato de ele não afetar na esfera sexual. E, na verdade, por aumentar a concentração de dopamina, né, porque ele vai aumentar a concentração de dopamina na fenda sináptica, ele acaba até aumentando a sensação de prazer, porque no núcleo accumbens, quando você tem essa liberação de dopamina, você tem a sensação de prazer, da recompensa. Então, a bupropiona ela tem esse a mais que pode ser explorado. Bom, então eu falei sobre o fato dela não afetar a esfera sexual. Para além disso, como ela está ligada justamente ao que eu disse do aumento dos níveis de dopamina no sistema de recompensa, ele também é utilizado para pacientes que são dependentes de nicotina. E, além disso, apesar dele ter poucos efeitos colaterais, ele tem um efeito colateral importante a ser considerado na hora de ser prescrito, que ele baixa o limiar de convulsão, né, o limiar convulsivo. Por que isso é importante? Se você tem um paciente com algum histórico de convulsão, né, ou epilético, esse não é um fármaco muito indicado. Bom, Deixa agora eu a minha parte. encerrar. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito blogueirinho, né? Deixa eu apresentar. Bom, continuando a apresentação belíssima de Ana Flávia, vamos falar dos fármacos atípicos, depois a gente vai passar para os inibidores de MAO, e depois a gente vai falar sobre os fármacos de outras alternativas, né, que são fármacos de outras classes. Bom, começando os fármacos atípicos, a gente vai ter um mecanismo de ação aí diferente dos que a Ana Flávia já citou, né? Eles vão atuar nos receptores alfa-2, né, pré-sinápticos, então eles vão atuar diminuindo o feedback negativo. Lembra lá que o alfa-2 pré-sináptico, ele atua informando o neurônio se tem bastante já noradrenalina, né? Então, se tem muita noradrenalina na fenda sináptica, o alfa-2 já manda para o neurônio parar a liberação de noradrenalina. Daí, esses fármacos atípicos, eles vão atuar inibindo esses receptores, né? Que vai diminuir o feedback negativo e vai aumentar a noradrenalina e a serotonina na fenda sináptica. Bom, daí quais são os fármacos dessa classe, né? A gente vai ter a mianserina, a mirtazapina, e depois a gente tem a trazodona e a nefazodona. O grupo MIMI, né, que é a mianserina e a mirtazapina, eles vão atuar bloqueando o receptor serotoninérgico do subtipo 2C, né, o serotoninérgico 3 e também antagoniza o receptor H1. Então, o que vai acontecer em cada um? A Ana Flávia já citou, né, algumas das funções, né, mas eu coloquei aqui para a gente ver, né, melhor. O bloqueio do 5-HT2C, a gente vai ter uma desinibição, como a Ana Flávia bem citou ali, dos neurônios dopaminérgicos e noradrenérgicos, né, causando um aumento de neurotransmissores na fenda sináptica. Daí já o bloqueio de 5-HT3, a gente vai, onde que são encontrados esses receptores, né? São encontrados lá no TGI e na área póstema, né? Também, mais especificamente, famosa pela zona de gatilho quimiorreceptora, né? Eles são os
os gatilhos que ativam o vômito, né? Então, se a gente antagoniza, bloqueia esse receptor, a gente tem uma atividade antiemética, que às vezes é utilizada até para diminuir, por exemplo, efeitos colaterais da fluoxetina, né? De vômito, náusea. Daí a gente vê também, precisa lembrar que a nianserina, ela tem esse efeito colateral de depressão da medula óssea, né? Então, se a gente for usar ela, a gente tende a usar a mirtazapina, na verdade, né? Mas se a gente usar ela, a nianserina, a gente pede para o paciente fazer frequentemente exames de sangue, né? Para ver se está tudo ok. Daí passando para trazodona e nefazodona, a gente vai ter os três mesmos pontos, né? Bloqueio de 5-HT2C, de bloqueio de 5-HT3 e antagonismo de H1. Lembrando, o antagonismo de H1 vai ser a mesma coisa que um antihistamínico, né? De primeira geração. Então, vai causar sedação e vai aumentar o ganho de peso, né? E, além disso, eles vão ter também o bloqueio de SERT, né? Que é a proteína lá que remove a serotonina da fenda sináptica, reutilizando a serotonina, né? Coloquei aqui para a gente ver. E daí a gente também tem o bloqueio de alfa-1. Lembrando que o alfa-1 é um receptor que causa a vasoconstrição, né? Então, se a gente bloqueia a alfa-1, a gente vai ter a vasodilatação. Daí, um dos efeitos colaterais, além de sedação e ganho de peso do H1, a gente tem o efeito colateral de alfa-1, que seria a hipotensão postural, né? Então, o paciente levanta e sente aquela baixa de pressão, que fica tonto e tal. E isso pode ser acompanhado, por exemplo, com uma arritmia, que é o coração tentando compensar essa hipotensão, né? E junto disso, a trazodona traz também o efeito colateral do priapismo, né? Que é aquela ereção do pênis por tempo prolongado que acaba causando muita dor para o paciente. Então, fica ligado nisso, né? Lembrar também que a nefazodona tem esse efeito colateral da hepatotoxicidade, né, que eu coloquei ali embaixo, que se a gente utilizar ela como a nianserina, a gente tem que pedir feitos exames complementares bem frequentemente, né, para ver as transaminases hepáticas. Bom, passando para os inibidores de MAO, né, a enzima monoaminoxidase, né, a gente tem, lembrando que a gente tem dois tipos de monoaminoxidase, a e a B, e elas vão atuar metabolizando esses neurotransmissores, né, serotonina, dopamina e também noradrenalina, menos intensamente, né. Então, se eles inibem essa enzima que quebra a serotonina, dopamina e noradrenalina, sobra mais serotonina, dopamina e noradrenalina, né. Então, isso é mais óbvio, né. Daí, os fármacos que a gente vai ter vão ser a gente tem dois grupos, né? Os irreversíveis não seletivos e os reversíveis e seletivos para MAO-A. Então, os não seletivos vão atuar lá no MAO-A e no MAO-B. Daí, a gente precisa lembrar que a tranilcipromina, na verdade, é o único fármaco que pode ser usado aqui no Brasil, né? O resto é só permitido lá pelo FDA lá dos Estados Unidos, né? A fenozina e isocarboxazida. Então, para a gente falar um pouco mais da tranilcipromina, a gente precisa lembrar que a molécula dela é bem parecida com a danfletamina. Por isso, ele vai ter um efeito bem de psicoestimulante, né? Então, um paciente que tiver letárgico, né, um paciente lento, fala devagar, pensa devagar, cansado, é bom a gente utilizar esse fármaco, né? Para dar aquela estímulo para o paciente. Bom, eles vão aumentar a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. A única diferença dos fármacos antidepressivos tricíclicos vai ser que eles não vão atuar em receptores histaminérgicos, né? Então, eles não vão ter aquela sedação e nem o ganho de peso. Daí, a gente passa para os reversíveis, né? Que só tem a moclobemida. Eles são reversíveis porque, diferentemente dos irreversíveis, eles não têm uma ligação covalente com a enzima, né? Então, eles não inativam a enzima. Quando eles terminam o seu tempo de ação, a enzima volta a funcionar, né? Ao contrário dos irreversíveis, que a enzima morre, né? Por assim dizer. Daí, como eles são seletivos, eles minimizam os efeitos colaterais e as interações farmacológicas. Daí, alguns pontos importantes que a gente vê, o professor fala bastante, que a gente precisa ter na mente, seriam que aquilo que eu falei, né? Os IMAL irreversíveis são idênticos aos antidepressivos tricíclicos, porém tem a exceção de não atuar no H1 e isso não causa a sedação e nem o ganho de peso, né? Daí,
Outro ponto muito importante, né, eu acho que um dos mais interessantes seriam as interações medicamentosas. Seria, se a gente utilizar esse IMAL, qualquer IMAL ali, a gente vai ter, junto com um ISRS, né, por exemplo, a fluoxetina, a gente pode ter muito provavelmente uma síndrome serotoninérgica, né? Além disso, a gente também tem que tomar cuidado com pacientes que usam descongestionante nasal, então, que tem a base em efedrina, né, que é um agonista adrenérgico de alfa-1, né, então ele vai ajudar a vasoconstringir para diminuir a mucosidade, a geração de muco no nariz e assim descongestionar. Mas esse aumento da vasoconstrição, junto já com a noradrenalina, que está a mais no corpo, pode causar essa crise hipertensiva, né, que vai causar dor no tórax, alterações mentais, alterações visuais. Então a gente fica bem esperto, pergunta para o paciente se ele está usando algum descongestionante nasal, especifica bem. E outra coisa que eu acho mais interessante seria a tiramina, né? A tiramina é uma molécula presente em queijos, vinhos, enlatados e peixes também, que entra no neurônio e quando ele entra, ele libera a noradrenalina. Esse aumento da noradrenalina estimula o alfa-1, que também pode causar a crise hipertensiva. Então, pacientes que estão usando IMALs, a gente tem que reduzir a dieta do paciente. Então, a gente tem que proibir não, mas diminuir, né? Melhor proibir mesmo para o paciente não ter a chance de ter algum problema, né? A gente diminui a ingestão de queijos, vinhos enlatados e peixes para não ter esse problema de crise hipertensiva, né? Aí passando para o último tópico, seriam as outras alternativas, né? Que são alternativas que não são da classe antidepressiva, só que eles atuam um pouco como antidepressivo, né? Daí a gente vai ter a argomelatina, que é um fármaco agonista melatoninérgico, né? Atua lá no receptor MT1 e MT2, ou seja, se ele é agonista melatoninérgico, ele atua como a melatonina, né? Então, a melatonina, já tiveram estudos que falaram que ela é um antidepressivo endógeno, né? Então, ela beneficia o humor e o sono. Então, se a gente usar a argomelatina, que é agonista, a gente também pode ter esse benefício no humor e no sono. Outra coisa que ela atua é bloqueando o 5-HT2C. Então, lembrando lá, vai ter aquela desinibição de neurônios dopaminérgicos, noradrenérgicos, e vai aumentar a liberação desses neurotransmissores. Além disso, a gente tem avisar o paciente, né, no começo, assim, a gente pode ter mais poucos efeitos, alguns efeitos colaterais, né, que serão náuseas, diarreia e tontura. Daí, esse hepatotóxico aqui, a gente fica ligado mais em uso muito prolongado. Então, o paciente que vai usar 2 anos ali, a gente já tem que ficar mais na cola, né, para ver se não vai causar problema no fígado. A gente tem também a vilazodona e a vortioxetina, que ambos são multimodais. A gente fala mais sobre a vortioxetina, que vai ter uma inibição do SERT, né, que é o cara que vai reutilizar a serotonina, né, e também vai ter algumas atuações em receptores bem específicos, né, vai ser 5-HT1A, que vai ser agonista total, no 5-HT1B ele vai ser agonista parcial, e nesses outros ele vai ser agonista antagonista, né? Então, no 5-HT1D, no 5-HT3 e no 5-HT7. Nesses aqui, alguns eu já falei, né? Mas esses aqui eu não vou entrar especificamente mais profundo, né? Mas esse aqui eu achei interessante falar, que seria que quando a gente tem esse antagonismo de 5-HT7, a gente diminui a formação de memórias. Então, isso é bom para pacientes, por exemplo, com transtorno de estresse pós-traumático, né? TEPT, que fica relembrando aquelas memórias de estresse, né? E isso é bom para eliminar essas memórias ruins. Bom, daí passando para alprazolam, ele é um ansiolítico, né? É o único ansiolítico benzodiazepínico que tem alguma atuação antidepressiva. A gente tem que ficar muito esperto no uso dele, porque é o único antidepressivo que pode ser usado como antidepressivo e causa abuso de dependência. Os outros não. Daí ele vai atuar lá nos receptores GABAérgicos e inotrópicos, como qualquer outro ansiolítico, né? E o mais indicado em questões de ideação suicida, né, seria a ketamina, que na verdade é um anestésico geral, que em doses subanestésicas ele tem esse efeito antidepressivo rápido.
Então, ele não vai precisar daquelas 3, 4 semanas de neurogênese, né? Ele vai atuar bem rápido. Isso é muito bom para um paciente que está querendo se matar, por exemplo, que vai sair do seu consultório com, por exemplo, se der um antidepressivo, ele vai sair do seu consultório e você não tem, não sabe se ele vai conseguir durar essas 3, 4 semanas, né? Não, pode ser que ele tenha a ideia de se matar antes. Então a gente usa a ketamina, que vai ser rápido, né? E tem também a gente tem que saber desse antagonismo glutanatérgico, né? Que tem algumas hipóteses sendo criadas que o glutamato também tem a atuação na depressão, né? Bom, e daí, para a gente terminar os antidepressivos, a gente fala da síndrome de descontinuação, né? Os antidepressivos, eles não podem ser parados de uma vez, né? A gente tem que ter o desmame, né? Desmame para a gente diminuir as doses, a frequência de uso, principalmente nos antidepressivos tricíclicos e no IMAL, senão pode causar os efeitos principais que seriam o rebote colinérgico e o histaminérgico, né? No colinérgico a gente vai ter a rinorreia, a congestão nasal, o lacrimejamento. No histaminérgico vai ser como uma crise gripal, né? Vai ter a rinorreia, a vasodilatação craniana que causa a cefaleia. Daí, por fim, a gente coloca esse slide aqui para a gente ficar bem ligado nesses 4 pontos, que seriam, que eu acho assim que mais importantes na nossa carreira, né? Que seriam que os antidepressivos, eles apresentam todos eficácia máxima. Então a gente não pode comparar, por exemplo, esse aqui tem mais, ele é melhor como antidepressivo. Todos eles têm uma eficácia muito boa. Porém, a resposta vai depender do paciente, né? Os cérebros de todos os pacientes são diferentes. Então, pode ser que um antidepressivo funcione para um paciente e não funcione para outro. E isso é a diferença, mas a eficácia, ela é sempre a mesma, é a máxima para todos. Já a latência demora de 3 a 4 semanas, né, por causa da neurogênese, não causam dependência, então a gente só precisa saber do alprazolam, que na verdade ele não é um antidepressivo, ele é ansiolítico, que vai causar abuso de dependência, os outros não. E não perdem eficácia com uso prolongado, então você pode deixar por bons tempos, que ele não vai perder a sua eficácia. Bom, era isso, espero que isso tenha ajudado vocês. Muito obrigado e bons estudos. Obrigada, gente, quem assistiu até aqui. Inclusive, eu queria fazer uma última pontuação aqui, que um fármaco bem recente, que tem sido explorado como antidepressivo, é como se fosse uma melhoria da ketamina, que o Felipe falou, que ele é utilizado de forma, tipo, pela via respiratória. É muito interessante. Chama esketamina, que seria, tipo, como eu falei, um a mais, assim, da ketamina pode ser explorada de forma por via respiratória, né? Então, muito obrigada. Faço das palavras do Rigatti as minhas, espero que tenha ajudado. E até a próxima. Tchau, tchau.